Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, e eu fico muito feliz de ver sempre a interação de vocês e também do carinho em cada relato que a gente conta. Vamos agora para mais um relato de um seguidor, já estava em nosso e-mail há um tempo. Vamos para a história. Por Lucas M., postado em 15 de agosto de 2024. Pessoal, ainda estou tremendo enquanto escrevo isso. Aconteceu há 3 dias e eu preciso contar para alguém, mesmo que vocês achem que estou louco. Talvez eu esteja mesmo, mas juro por tudo que é sagrado que cada palavra aqui é verdade. O começo da minha arrogância. Tudo começou quando me mudei para uma cidadezinha no interior de Minas, por causa do trabalho. O pessoal do lugar vivia falando de uma tal entidade da Estrada Velha, uma estrada abandonada que cortava mata fechada, uns 20 quilômetros da cidade. Segundo as lendas locais, quem desrespeitasse o lugar ou zombasse da história pagaria caro. Eu, como bom cético e formado em engenharia, achava aquilo tudo uma bobagem. Típica superstição de cidade pequena, sabe? Sempre que alguém tocava no assunto, eu dava risada e falava que era tudo papo furado de gente ignorante. Entidade coisa nenhuma, eu dizia. Isso é coisa da cabeça de vocês. O erro fatal foi quando resolvi provar meu ponto. A provocação. Era uma sexta-feira, final de outubro. Eu estava no bar da cidade com os colegas de trabalho quando o assunto voltou à tona. Seu Antônio, um senhor de uns 70 anos que nasceu ali, estava contando pela milésima vez sobre como a entidade havia levado pessoas que desrespeitaram a estrada. Rapaz, você não conhece essas terras, ele me disse, com aquele olhar sério de quem viu coisa demais na vida. Tem força aqui que você nem imagina. Eu estava meio alterado pela cerveja e resolvi bancar o espertão. Ah, seu Antônio, para com isso. Que entidade que nada. Se essa tal entidade existisse mesmo, eu ia lá agora e mijava bem no meio da estrada dela. Ia cuspir no chão e gritar que ela não existe. O bar ficou em silêncio. Todo mundo me olhando como se eu tivesse assinado minha sentença de morte. Não faz isso, menino, sussurrou seu Antônio. Algumas coisas é melhor deixar quietas. Mas eu estava decidido. Peguei minha moto e anunciei que ia até lá naquela mesma noite. Vou provar que isso tudo é besteira de gente supersticiosa. A primeira visita. A Estrada Velha ficava depois de uma trilha de terra que serpenteava pela mata. Eram quase 23 horas quando cheguei lá. O lugar era realmente assombrado pela natureza. Árvores enormes se curvavam sobre a estrada como dedos esqueléticos, criando um túnel de escuridão que a luz do farol da minha moto mal conseguia penetrar. Parei bem no meio da estrada, desliguei a moto e fiz exatamente o que havia prometido. Cuspi no asfalto rachado, urinei ali mesmo e gritei para a floresta silenciosa. Onde você está, entidade? Cadê você? Não existe porra nenhuma aqui. Minha voz ecoou entre as árvores e depois. Silêncio total. Nem grilo, nem vento, nem nada. Um silêncio pesado, antinatural, que fazia os ouvidos unir. Fiquei ali uns 10 minutos, provocando, gritando besteiras. Nada aconteceu. Voltei para casa me sentindo vitorioso e orgulhoso da minha racionalidade. Como eu estava enganado. Os sinais começam. No sábado de manhã, acordei com uma sensação estranha. Sabe quando você sente que alguém está te observando? Era exatamente isso, só que multiplicado por 1000. Olhei pela janela do apartamento e não vi nada, mas o sentimento persistiu o dia todo. À noite, quando estava assistindo TV, comecei a ouvir ruídos estranhos. Arranhões nas paredes, como se algo com unhas longas estivesse tentando entrar. Pensei em ratos ou gatos, mas o som era muito alto, muito deliberado. Por volta da meia-noite, a televisão começou a apresentar interferência. A imagem ficava tremulando e por alguns segundos, juro que não estou inventando, consegui ver uma forma humanoide escura parada no meio de uma estrada. Troquei de canal várias vezes, mas a imagem voltava sempre. Desliguei tudo e fui dormir, ainda tentando me convencer de que estava imaginando coisas. A perseguição se intensifica. Domingo foi quando as coisas realmente começaram a ficar sinistras. Acordei com a sensação de que tinha dormido mal, como se tivesse passado a noite inteira sendo observado. E talvez fosse exatamente isso. No espelho do banheiro, por uma fração de segundo, vi um reflexo que não era meu. Era uma figura alta, magra, com traços indefinidos e olhos que brilhavam com uma luz própria. Pisquei e meu próprio reflexo estava de volta, mas minhas mãos tremiam descontroladamente.
Durante o dia, as coisas foram piorando progressivamente. Sombras se moviam no canto da minha visão, mas quando eu olhava diretamente, não havia nada lá. O telefone tocava, mas quando atendia, só ouvia uma respiração pesada do outro lado. Meu celular começou a tocar música sozinho, sempre a mesma música, uma melodia que eu nunca tinha ouvido, lúgubre e perturbadora. À tarde, quando saí para comprar alguma coisa no mercado, percebi que estava sendo seguido. Não por uma pessoa, mas por uma presença. Era como se uma sombra caminhasse alguns metros atrás de mim, sempre na minha periferia visual. O ar ao meu redor ficou gelado, mesmo com o sol forte do interior. As pessoas na rua pareciam me evitar instintivamente, como se conseguissem sentir que algo estava errado comigo. Cachorros latiam descontroladamente quando eu passava. Crianças choravam sem motivo aparente. A noite de terror. Domingo à noite foi um inferno. Eu mal conseguia ficar sozinho no apartamento. Todas as luzes piscavam sem parar. A geladeira fazia ruídos estranhos, como gemidos abafados. A torneira da cozinha começou a pingar, mas quando ia fechá-la, descobria que já estava fechada. Por volta das 2 horas da manhã, ouvi passos no corredor do prédio. Passos lentos, arrastados, que paravam bem em frente à minha porta. Fiquei paralisado na cama, ouvindo aqueles passos eternos. Depois, começaram as batidas na porta. Toque, toque, toque. 3 batidas lentas, com intervalos de exatamente 10 segundos entre elas. Isso durou mais de 1 hora. Eu não tinha coragem nem de me mover na cama. Quando finalmente o silêncio voltou, consegui adormecer de exaustão. Mas meus sonhos foram piores que a realidade. Sonhei que estava de volta na estrada velha, mas agora ela estava viva. As árvores se mexiam como tentáculos, o asfalto pulsava como pele, e uma figura sombria se aproximava de mim, sussurrando meu nome com uma voz que era como vidro sendo estilhaçado. Segunda-feira, o presságio. Na segunda-feira, eu estava um caco. Olheiras fundas, mãos tremendo, suando frio. Os colegas de trabalho perguntavam se eu estava doente. Como explicar que estava sendo perseguido por algo que eu mesmo havia provocado? O dia inteiro foi uma tortura. Sentia a presença me seguindo, mais próxima a cada hora. No trabalho, meu computador começou a apresentar problemas estranhos. Arquivos apareciam e desapareciam sozinhos. A tela às vezes mostrava imagens que não deveriam estar lá, sempre a mesma estrada escura, sempre a mesma figura sombria se aproximando. Na hora do almoço, fui até o banheiro da empresa e encontrei uma mensagem escrita no espelho com vapor: hoje à noite. Meu sangue gelou. Limpei o espelho desesperadamente, mas as letras voltavam sempre que o vapor se formava. A noite final. Terça-feira à noite. Eu sabia que algo ia acontecer. Podia sentir no ar uma tensão elétrica que fazia os pelos dos meus braços se arrepiarem. Decidi não sair de casa, tranquei todas as portas e janelas, deixei todas as luzes acesas. Mas não adiantou nada. Às 23h15, lembro exatamente do horário, todas as luzes do apartamento se apagaram ao mesmo tempo. Não era falta de energia, porque o prédio vizinho continuava iluminado. Era algo direcionado especificamente para mim. No escuro, comecei a ouvir aquela respiração pesada bem ao meu lado. Não era pelo telefone desta vez, era ali mesmo, no meu quarto. Acendi a lanterna do celular e quase desmaiei. Ela estava lá. A entidade era uma figura humanoide de uns 2 metros de altura, magra como um galho seco, com pele que parecia casca de árvore queimada. Não tinha rosto definido, apenas 2 pontos de luz intensa onde deveriam estar os olhos. Quando se movia, parecia flutuar alguns centímetros acima do chão. Ela não falava, mas conseguia se comunicar diretamente com minha mente. E a mensagem era clara como cristal. Você me desrespeitou. Você duvidou. Agora vai pagar. Corri para a porta, mas ela se abriu sozinha antes que eu chegasse lá. Desci as escadas aos tropeços, o coração batendo tão forte que eu achava que ia ter um infarto. Podia ouvi-la me seguindo, não seus passos, mas uma espécie de zumbido grave que fazia meus dentes doerem. Cheguei ao estacionamento e liguei minha moto com as mãos tremendo tanto que mal conseguia colocar a chave. Acelerei e saí em disparada pela rua, sem direção, só querendo me afastar daquilo. A perseguição final. Mas ela me seguiu. Pelo espelho retrovisor, conseguia ver uma forma escura flutuando atrás de mim.
sempre mantendo a mesma distância, não importa o quanto eu acelerasse. A temperatura do ar caiu drasticamente. Minha respiração saía em vapor, como se fosse inverno. Sem que eu percebesse conscientemente, acabei tomando o caminho para a estrada velha. Era como se a moto estivesse sendo guiada por uma força externa. Tentei mudar de direção várias vezes, mas minhas mãos simplesmente não obedeciam. Quando percebi onde estava, já era tarde demais. A trilha de terra que levava à estrada assombrada se abria à minha frente como uma boca escura. Volte para onde tudo começou, sussurrou a voz na minha cabeça. É lá que vai terminar. A estrada da condenação. A estrada velha à noite era ainda mais aterrorizante do que eu lembrava. As árvores pareciam ter crescido, se curvando ainda mais sobre o asfalto, criando um túnel de pesadelo. Meu farol iluminava apenas alguns metros à frente, como se a própria escuridão fosse sólida. Quando cheguei ao ponto exato onde havia desrespeitado o lugar na sexta-feira, a moto morreu sozinha. Tentei religá-la dezenas de vezes, mas ela não respondia. O silêncio era absoluto, nenhum som de inseto, nenhuma brisa nas folhas. Era como se a floresta inteira estivesse prendendo a respiração. Foi quando ela apareceu na minha frente. A entidade se materializou lentamente, como fumaça se condensando. Desta vez, estava ainda mais nítida, mais real. Podia ver detalhes que gostaria de esquecer, a pele ressecada como madeira velha, as mãos com dedos longos demais terminando em unhas negras, e aqueles olhos que eram como duas estrelas mortas. Você voltou. A voz ecoou diretamente no meu cérebro. Bom, agora vamos acertar as contas. O acidente. Tentei correr, mas minhas pernas pareciam feitas de chumbo. A entidade se aproximou flutuando, e quando estendeu uma das mãos grotescas em minha direção, senti uma força invisível me levantando do chão. Foi então que ouvi um ronco de motor se aproximando. Um caminhão vinha descendo a estrada em alta velocidade, os faróis cortando a escuridão. Não podia ser coincidência, não havia motivo para um caminhão estar ali àquela hora. A entidade me segurou no ar por alguns segundos eternos, seus olhos brilhando com uma satisfação cruel. Depois, com um movimento brusco, me arremessou diretamente na trajetória do veículo. O mundo virou câmera lenta. Vi o caminhão se aproximando, os faróis me cegando, ouvi o motorista pisando fundo no freio, fazendo os pneus cantarem no asfalto. O cheiro de borracha queimada invadiu meu nariz. No último segundo, consegui me jogar para o lado. O caminhão passou raspando por mim, tão perto que senti o vento quente do motor. Bati com o ombro no asfalto e rolei pela estrada, a pele se raspando contra o chão áspero. Quando levantei, ensanguentado e com o ombro deslocado, a entidade tinha desaparecido. O caminhão havia parado uns 50 metros à frente, e o motorista, um homem de meia idade visivelmente abalado, correu até mim. Cara, você apareceu do nada. Ele gritou. Do nada mesmo. Eu juro que a estrada estava vazia e de repente você estava bem na minha frente. O desfecho. O motorista me levou para o hospital da cidade. Quebrei 2 costelas, desloquei o ombro e fiquei com o corpo todo ralado, mas por pouco não morri. Os médicos disseram que foi um milagre. Mas eu sabia que não foi milagre. Foi um aviso. Desde aquela noite, não senti mais a presença me perseguindo. As coisas sobrenaturais pararam completamente. É como se a entidade tivesse ficado satisfeita em me dar um susto de morte, em me mostrar que podia ter me matado se quisesse. Nunca mais voltei àquela estrada. Na verdade, estou me mudando da cidade na próxima semana. Não consigo mais ficar aqui sabendo que ela está por aí, esperando. Seu Antônio veio me visitar no hospital. Não disse eu avisei nem nada parecido. Só segurou minha mão e sussurrou. Algumas forças são maiores que nossa compreensão, menino. A gente pode não acreditar nelas, mas elas não deixam de existir por isso. Meu conselho. Pessoal, sei que muitos de vocês vão ler isso e pensar que estou louco, que inventei tudo, que foi coincidência. Eu entendo, também pensaria a mesma coisa se fosse vocês. Mas se algum dia vocês se encontrarem em uma situação parecida, se alguém contar uma história sobre forças sobrenaturais em algum lugar, façam um favor a vocês mesmos. Não testem. Não provoquem. Não desafiem coisas que não compreendem. Porque eu posso garantir uma coisa: existem forças neste mundo que estão muito além da nossa compreensão. E algumas delas não gostam nada de ser desrespeitadas. A entidade da Estrada Velha me deu uma segunda chance.
Talvez outras não sejam tão generosas. Lucas M. não respondeu mais aos comentários desta postagem. Segundo informações de conhecidos, ele se mudou da cidade e ninguém sabe seu paradeiro atual. Nossa gente, que relato incrível esse! Me diz você agora que ficou até o final. Compartilha com a gente sua história. Obrigado e um abraço.